De acordo com o artigo 80 do Código de Trânsito Brasileiro, sempre que for necessário, deve ser implantado na via sinalização prevista na legislação de trânsito, justamente com o objetivo de ordenar o trânsito. E cabe ao órgão ou entidade de trânsito com circuncisão sobre a via fazer a implantação desse tipo de sinalização, observando as regras existentes no regulamento de sinalização viária. O problema é, se você estiver num trecho de via e não tiver nenhum tipo de sinalização, mas tem ali dois veículos querendo passar ao mesmo tempo, e agora? De quem é a preferência? Olha, lá no artigo 89 do CTB, isso é importante que você saiba antes, nós temos a chamada ordem de prevalência da sinalização. A ordem de prevalência da sinalização ela existe para que se defina qual sinalização, qual tipo de sinalização deve ser aplicado quando houver um conflito entre dois tipos de sinalização distintos. De acordo com esse artigo 89, se de repente tiver lá, sinal está vermelho, o agente da autoridade de trânsito está mandando avançar, então nesse caso a ordem do agente ela prevalece sobre todas as formas de sinalização, ali semáforo, outros sinais. Então a ordem do agente é que prevalece em primeiro lugar. Segundo lugar, imagina lá, tem um sinal, está vermelho e aqui do meu lado tem uma placa de proibido parar e estacionar. E agora? Eu obedeço o semáforo que está vermelho ou eu sigo porque a placa está dizendo que é proibido parar e estacionar? Nesse caso, vão prevalecer as indicações do semáforo. E em terceiro lugar, vão prevalecer as indicações da sinalização, que em tese você pode circular por qualquer lugar, ir em frente, entrar à direita, esquerda. O que é que te proíbe, por exemplo, de chegar numa avenida e seguir em frente, ou virar à esquerda, ou fazer um retorno? É justamente a existência de sinalização de trânsito. Então, se houver sinalização de trânsito na via, se obedece necessariamente à sinalização de trânsito. Agora, o grande problema é esse, ó. Não tem nenhum agente, não tem nenhum semáforo e não tem nenhum tipo de placa. E agora, como é que funciona? E é realmente impossível que um órgão ou entidade de trânsito, principalmente dos municípios, consiga sinalizar tudo quanto é via, sem contar que ainda tem aquele risco de você ter o excesso de sinalização que possa causar algum tipo de confusão nos condutores. Então, nesses casos em que houver algum tipo de conflito, dois veículos querem passar ao mesmo tempo e não tem nenhum tipo de sinalização no local, não tem nenhum agente da autoridade de trânsito, não tem nenhum semáforo, nenhuma placa, aí nós vamos para as regras de preferência que estão previstas lá no artigo 29, inciso 3 do CTB, lá no capítulo 3, que trata justamente das normas gerais de circulação e conduta no trânsito, são regras de circulação. De acordo com esse inciso 3 do artigo 29, em se tratando de rodovia, quando apenas um fluxo for proveniente de rodovia, a preferência é do veículo que já está na rodovia. Em segundo lugar, a preferência é do veículo que estiver na rotatória. Imagina, você vem num trecho de via, tem uma rotatória, o veículo está passando ali, circulando pela rotatória, a preferência vai ser do veículo que está na rotatória. Ah, tem uma placa aqui de parada obrigatória ou de dar preferência na rodovia ou na rotatória. Nesse caso, eu devo obedecer a placa? Sim. Se tiver placa, você obedece a placa. Você vai obedecer a regra geral quando não tiver sinalização. E em terceiro lugar, em primeiro lugar, rodovia, o veículo que está circulando na rodovia. Em segundo lugar, segunda situação, a rotatória, o veículo está circulando pela rotatória. Terceira situação, os demais casos, como por exemplo um cruzamento não sinalizado. Nessas situações, mais do que em qualquer outra talvez, precisaria de sinalização muitas vezes, né? A existência de um semáforo, de uma placa de preferência, parada obrigatória, mas nem sempre vai ter, principalmente quando você sai das vias principais, né? Nas grandes avenidas, as vias de acesso nos bairros, enfim. Nessa situação, a preferência passa a ser do veículo que se aproximar pela direita do condutor. Não é a faixa da direita, é pela direita do condutor, tá certo? Se eu chego aqui, ó, o veículo ele vem à minha esquerda, consequentemente eu estou à direita dele, a preferência é minha. Agora, se eu venho dirigindo aqui, o veículo está à minha direita, então a preferência passa a ser dele. Agora, tem sinalização, pode ser rodovia, rotatória ou, no caso dessa regra da direita, a preferência vai ser daquela pessoa que tem a indicação da sinalização favorável a ela. Ah, tem uma placa de preferência aqui para mim, ó. O veículo está à minha esquerda. E agora, a preferência é dele, porque provavelmente é uma via de fluxo maior e a engenharia de tráfego do órgão, entidade de trânsito com circuncisão sobre a via, percebeu que naquela situação, entendeu que naquela situação aquele veículo precisa ter preferência. O que é que não pode? Desrespeitar a regra de preferência. Ah, o veículo vem na rodovia, a preferência é dele, não dê essa preferência. O veículo está na rotatória, a preferência é dele, não dê essa preferência. O veículo está à direita, num cruzamento não sinalizado, não dê essa preferência. Aí a infração prevista lá no artigo 215 do CTB.
Essa é considerada uma infração de natureza grave, vão ser registrados 5 pontos no prontuário do infrator, além de uma multa de R$ 195,23 em razão do desrespeito a essa regra básica de preferência. De verdade, gente, é uma coisa básica no trânsito e que, lamentavelmente, muitas vezes ela é desrespeitada. Eu costumo dizer que ela é desrespeitada porque eu tenho dificuldade de acreditar que a pessoa não conheça a regra, né? Se realmente a pessoa não conhece a regra, então precisa buscar informações, porque para estar no trânsito tem que conhecer regras básicas de circulação, a exemplo dessa regra de preferência, quando não houver sinalização regulamentando o direito de passagem naquela determinada situação, beleza? E aí, ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida nos comentários, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.